Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis capítulo 7, verso 6. O mundo antediluviano racionava que durante séculos as leis da natureza tinham estado fixas. As estações periódicas tinham sido em suas ordens. Até ali nunca havia caído a chuva. A terra era regada por uma neblina ou orvalho. Os rios jamais haviam passado dos seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Passando-se o tempo, sem qualquer mudança aparente na natureza, os homens cujo coração tinha às vezes tremido pelo pecado, começaram a refazer-se. E raciocinavam como muitos fazem hoje, que a natureza está acima do Deus da natureza, e que suas leis são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não pode mudar. A nação manifestava seu desprezo pela advertência de Deus, fazendo exatamente como havia feito antes que fosse apregoada. Continuaram com suas festas e banquetes de glutonaria, comiam e bebiam, plantavam e edificavam, faziam seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. E mais longe foram eles em impiedade, em desatenção arrogante às ordens de Deus, a fim de testemunharem que não tinha medo do ser infinito. Afirmavam eles que, se havia alguma verdade no que Noé dissera, os homens de fama, os sábios, os prudentes e os grandes homens compreenderiam esta questão. Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência e se houvessem arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como mais tarde fez em relação à cidade de Nínive. Entretanto, pela sua obstinada resistência às aprovações da consciência e advertência do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida da sua iniquidade e se tornou pronta para a destruição. O período da graça estava se aproximando do fim. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimentos para os homens e os animais. E agora, o servo de Deus fez seu último e solene apelo ao povo. Como um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se podia achar. Mas de novo rejeitaram suas palavras e levaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio um silêncio sobre a tumba zombadora. Animais de todas as espécies, os mais ferozes bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouve-se um rumor de um vento impetuoso, e eis que as aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo o céu pela sua quantidade. E em uma perfeita ordem, entravam cada casal de aves na arca, um obedecendo e respeitando o espaço do outro. O mais incrível era que todos os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados eles por santos anjos, entraram de 2 em 2 na arca, e os animais limpos em porções de 7. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Então chamaram filósofos para explicarem o significado da ocorrência, mas em vão, era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens tinham se tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que nem esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Após todos os animais estarem devidamente confortáveis na arca, o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1.
As advertências de Noé tinham sido rejeitadas pelo mundo, mas a sua influência e o bom exemplo resultaram em bênçãos para sua família. E como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Que animação para a fidelidade paternal! Passado alguns minutos, Noé, já em segurança com sua família juntamente com todos os animais, viu-se um relâmpago de luz deslumbrante e uma nuvem de glória, mais vivida que o relâmpago. Desceu do céu e parou diante da entrada da arca. Logo a porta maciça, que era impossível àqueles que de dentro estavam fechar, virou-se vagarosamente ao seu lugar por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado, e os que rejeitaram a misericórdia de Deus excluídos. O selo do céu estava naquela porta. Deus havia fechado, e somente Deus poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão para destruir o povo de Deus, mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Durante 7 dias depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade vindoura. Foram durante esse tempo provada sua fé. Esse foi um tempo de triunfo para o povo que estava lá fora. Consequentemente, a demora confirmava naqueles que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das solenes cenas que haviam testemunhados, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus a fechando pelo lado de fora, continuaram eles ainda com os seus divertimentos e orgias, fazendo mesmo zombaria daquelas assinaladas manifestação do poder de Deus. Mas no 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu, seguindo-se o murmúrio de trovões e o relampejo de relâmpagos. Logo, grandes gotas de águas começaram a cair. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isso, e o coração dos homens foram tomado por um grande medo. Então todo aquele povo dizia um para o outro: será que Noé tinha razão e que o mundo está condenado à destruição? Conforme os minutos se passavam, mais negros se tornavam os céus, e mais rápida vinha a chuva. Os animais estavam andando de um lado para o outro, no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. Então, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, verso 11. Incrivelmente, as águas pareciam vir das nuvens em grandes cataratas. Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com uma força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, e ao caírem, sepultavam-se profundamente no solo. Do lado de fora da arca, o povo perdido viu a princípio a destruição das obras de suas mãos, seus esplêndidos edifícios e seus belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam por toda parte. Os altares em que se havia oferecido sacrifícios humanos eram derribados, e tremiam os adoradores ante o poder do Deus vivo, e por saber que fora sua corrupção e idolatria que atraíram a sua destruição. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios,
pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritíveis. Por sob o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. Até o próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejara que vivessem para praticar suas abominações e continuar com suas rebeliões contra o governo do céu. Agora proferir imprecações contra Deus, acusando-o da injustiça e crueldade. Muitos dentre o povo, semelhantes a Satanás, blasfemavam de Deus, e puderam-se eles tirá-lo-iam do trono do poder. Outros, tornando-se de frenice pelo terror, estendendo as mãos para a arca e rogando sua admissão ali. Mas seus rogos, porém, foram em vão, e despertou-lhes finalmente a consciência para saberem que há um Deus que governa nos céus. Chamaram por ele com ardor, mas os seus ouvidos não estavam abertos ao seu clamor. Naquela terrível hora, viram eles que a transgressão da lei de Deus determinara na sua ruína. Todavia, ao mesmo tempo em que pelo medo do castigo reconheciam o seu pecado, não sentiam verdadeira contrição nem horror ao mal. Teriam voltado ao desafio do céu, caso houvesse sido removido o juízo. Semelhantemente, quando o juízo de Deus caírem sobre a terra, antes de seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão precisamente onde pecaram e o que consiste seu pecado, o despreza a santa lei de Deus. Contudo, não terão verdadeiro arrependimento, mais do que tivesse os pecadores do mundo antigo. Alguns deles, em seu desespero, esforçaram-se para penetrar na arca. Porém, a firme estrutura resistiu a esses esforços. Outros apegaram-se à arca até que foram arrebatados pelas águas revoltas, ou foi seu apego interrompido pela colisão com rochas e árvores. A pesada arca estremecia em cada fibra, e seus batidos pelos ventos impetuosos arremessava-a de um lado para o outro. Os gritos dos animais dentro exprimiam o seu medo e dor, mas, por entre os elementos em luta, continuou a flutuar com segurança. Anjos magníficos em poder foram comissionados para guardar a arca. Enquanto isso, do lado de fora, os animais expostos à tempestade lançavam-se sobre o homem como se esperasse nele auxílio. Alguns dentre o povo amarraram seus filhos a si mesmos em cima de animais poderosos, sabendo que estes tinham grande apelo à vida, e subiriam aos pontos mais altos para escaparem das águas que se elevavam. Alguns agarraram-se às árvores altas, no cimo das colinas e montanhas, mas as árvores foram arrancadas com o fardo dos seres vivos arrojados às vagas fervilhantes. Os lugares na terra que previa segurança, um a um foram tomados pela água. E levantando-se as águas cada vez mais, o povo fugia em busca de refúgio às mais altas montanhas. Frequentemente homens e animais lutavam em disputa de lugares, até que uns e outros foram arribados. Os pecadores que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem até hoje. O temor de Deus baniu-se do coração dos homens. A sua lei é tratada com indiferença e desprezo. O fato é que a grande mundanidade daquela geração é igualada pela geração que hoje vive. Disse Jesus: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam.
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 38 e 39. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrição. Professos seguidores de Cristo estão hoje comendo e bebendo com os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da Igreja. Multidões não se sentem sob qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos carnais e sensuais e tornam-se escravos da luxúria. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para este mundo e para esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. Antes do dilúvio, Deus enviou seu servo Noé para divertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e assim escapar da destruição ameaçada. Ao aproximar-se o tempo da segunda vinda de Cristo, o Senhor envia seus servos com uma advertência ao mundo, para que este se prepare para aquele grande acontecimento. Multidões têm estado a viver em transgressão à lei de Deus, e agora Ele, misericordiosamente, tem os chamados a obedecer os seus sagrados preceitos. A todos os que abandonarem seus pecados pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, se oferece ao perdão. Muitos, porém, acham que requer um sacrifício demasiado grande abandonar o pecado, porque sua vida não se harmoniza com os princípios puros do governo moral de Deus, rejeitam-lhe as advertências e negam a autoridade de sua lei. Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que, unicamente, o podem salvar da destruição vindoura. Na lição de amanhã, veremos como foi o fim do dilúvio e os acontecimentos após ele. Que Deus os abençoe e até a próxima.